Por gentileza, abra sua Bíblia. Provérbios 4, 23. Livro de Provérbios 4, o verso 23, que é o texto áureo da nossa aula de hoje, a aula de número 6. Guarde o seu coração. Foi lido vários textos de Salmos que estão aí na sua revista, mas eu acredito que esse texto de Provérbios aí, ele define muito bem o que a gente tem para falar dentro dessa ótica de guardar o coração. Guarde o seu coração. Provérbios 4 e o verso 23, que nos diz assim a palavra de Deus: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. É muito importante a gente entender, estabelecer logo de cara, que ao longo desse trimestre a gente está estudando relacionado à família. E quando a gente fala sobre guardar o coração dentro do âmbito familiar, é ainda mais profundo. E esse texto que a gente leu, de Provérbios 4, 23, é um texto familiar. Porque o que você tem aí nesse capítulo 4 de Provérbios é um pai falando para o filho, dando conselhos ao filho. E um dos conselhos que ele dá, a instrução aos pais, a instrução que se dá é essa aqui, para o filho. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou saídas da vida. Isso aqui é de uma profundidade tremenda. Olha, sinceramente, enquanto eu estava pesquisando, montando essa aula de hoje, eu fiquei pensando na importância disso aqui, disso ser entendido por nós hoje. A minha grande oração hoje é que o Espírito de Deus, de um modo que eu não posso, mas Ele pode, ministre profundamente ao seu coração, para que isso não seja só uma aula, mas que seja um padrão para a vida. Porque se os nossos corações saírem curados aqui essa manhã, graças a Deus fortaleceremos as bases das nossas famílias. Amém, irmãos? Muito importante entender uma coisa: é comum a gente guardar as nossas joias, é comum a gente guardar o nosso dinheiro, objetos de valor, a gente costuma geralmente guardar isso nos cofres, protegendo das investidas dos bandidos, ou de algum problema maior acontecer. A gente sempre guarda, é típico do humano guardar. Todo mundo guarda alguma coisa. É tão sério esse negócio de guardar que a gente, sem perceber, guarda até lixo. Você só percebe isso quando vai mudar, é ou não é? Já percebeu que quando você vai fazer uma mudança, você faz duas, uma leva, a outra joga fora? É normal da gente acumular, guardar. E à medida que a gente vai guardando, vai percebendo que certas coisas tomam espaços da vida. Também é comum a gente cuidar dos objetos mais valiosos, limpeza, manutenção, a manipulação cuidadosa, meticulosa, a fim de evitar, por exemplo, que se quebre ou que se sofra um desgaste do tempo, ou que acumule o pó. É comum a gente lidar com essas coisas, principalmente coisas que têm valores de coração. Por exemplo, tem coisa que a gente tem em casa que não tem valor financeiro, mas tem um valor extraordinário de vida, que lembra alguém, lembra alguma coisa que você ganhou. É assim ou não é? A gente guarda isso. Isso tem muito a ver com fotos antigas. É que hoje as nossas velocidades de celular desgastam as fotos, mas quem tiver em casa ainda aqueles álbuns de fotos antigas sabe do que eu estou falando. Existem fotos tão bonitas, ela guarda, são fotos que guardam as melhores lembranças da gente. Guardar é um negócio tremendo. Agora, quer ver uma coisa interessante? O sábio que escreve Provérbios vai dizer uma coisa tremenda. Ele aprofunda a questão do cuidado com aquilo que é ainda mais valioso. Então ele diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ele está dizendo assim, muita coisa tem valor e a gente vai guardando ao longo da vida. Algumas coisas nem tem muito valor, mas como a gente dá a ele o significado, ele ganha valor. Mas aquilo que de fato tem o mais profundo valor é o seu coração. Então guarde o seu coração. Quer ver uma coisa? Do ponto de vista do sábio, nós somos o cofre. E devemos guardar o coração. Ou seja, para Salomão olhar para nós hoje é ver um cofre andante.
com o maior valor guardado dentro, que é o seu coração. Deu para entender? Ou seja, você não apenas guarda, você é o objeto, o cofre, onde se guarda a coisa de maior valor, que é o seu coração. Olha que interessante, do ponto de vista do sábio de Provérbios, nós somos o cofre. E se a gente puder enfatizar, numa lógica contrária, de tudo que não se deve perder, nunca perca o seu coração. Nas duas pontas da lógica, o coração é o centro. O que é que você deve guardar? O seu coração. O que não se deve perder? O seu coração. Por isso que uma frase antiga diz que o problema do coração está no coração do problema. E o coração de todo problema está no problema do coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. De tudo que não se deve perder, não perca o seu coração. Se tem uma coisa que você deve trabalhar, é o seu coração. Se tem algo que você não deve ferir, é o coração de alguém. Então, o cerne de tudo aqui é o coração. E quando a gente fala em coração na Bíblia, tem a ver com a sede dos sentimentos, das emoções mais pulsantes, das tomadas de decisões, das escolhas. É aquilo que toca de um modo muito mais íntimo a nossa alma, passa pela pele, mexe com a gente. É aquilo que nos põe de pé, que faz a gente sentir alguém no centro da vida. Percepções humanas, tem a ver com o coração. É algo extremamente profundo. Nossa vida, se a gente olhar bem, ela é repleta de valores. Só que o maior dos valores, e eu vou falar mais uma vez para ficar cravado na sua mente, é o seu coração. Sabe por quê? Se você olhar desse ponto de vista, na família hoje, quer ver uma coisa? Um pai sem coração é um monstro. Uma mãe sem coração é uma aberração. É tão monstruoso uma mãe sem coração que a palavra mãe por si só já suscita as melhores ideias. Então quando você vê uma mãe sem coração é o mais alto grau, o ápice da monstruosidade, é uma aberração. Filhos sem coração tornam-se amargas decepções. Um casamento sem coração é um funeral diário. Tem nada pior do que um casamento sem coração. É apenas a junção perigosa de dois corpos numa tragédia da sexualidade. São amigos que saem de vez em quando juntos. É só um abocanhar de vida, não há envolvimento profundo. Então, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Amém? Eu quero analisar, refletir com vocês sobre algumas ameaças muito sérias contra as quais devemos manter o nosso coração sempre protegido. Está na revista aí, ponto a ponto. Primeira delas, olha que interessante. Guarde o seu coração de sentimentos tóxicos. Se essa palavra tóxicos ficar difícil para você, pense em drogado. Sentimentos drogados. Não há nada mais esquisito para um ser humano do que acumular sentimentos tóxicos. Se há uma coisa que você tem que guardar seu coração, é de sentimentos tóxicos. Essa expressão, sentimentos tóxicos, ela foi popularizada por um psicólogo argentino chamado Bernardo Stamateles, muito famoso por causa de alguns livros dele, como Gente Tóxica, Paixões Tóxicas, Emoções Tóxicas. Depois disso, popularizou no mundo essa ideia de gente tóxica, de relacionamentos tóxicos, por causa dele. É muito interessante, uma linguagem diferente, para quem é psicólogo fica a dica. Bernardo Stamateles. Essa expressão sentimento tóxico foi popularizada por ele. Ela diz respeito a toda emoção negativa que penetra a alma e esconde no coração. Uma coisa que você, às vezes, até imperceptivelmente vai guardando. Os sentimentos tóxicos se alimentam de algumas condições específicas, como aquela repetição mecânica de certos comportamentos que vão te aprisionando num cárcere de reincidências. Ou seja, as mesmas brigas, os mesmos velhos motivos, as mesmas desculpas, as velhas vitimizações. A gente que erra nos mesmos lugares, faz as mesmas coisas. Como dizia Albert Einstein, é um tipo de esquizofrenia, você fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tem muita gente vivendo de sentimentos tóxicos por causa da repetição, a condenação à reincidência. É gente que sabe que as mesmas palavras machucam tão seriamente, mas não mudam o discurso. Gente que sabe que as mesmas ações podem gerar acidentes terríveis, mas não muda a direção. Gente que insiste em continuar ferindo. Gente que insiste em continuar abrindo a alma para uma série de porcarias existenciais. Esse tipo de coisa é profundamente adoecedor.
É por isso que às vezes você vê algumas pessoas até mais velhos, cabelos brancos, já profundamente amargas e irritantes. Porque ninguém consegue acumular lixo tanto tempo na vida. Isso fere, isso machuca, isso abre doenças da alma. Os sentimentos tóxicos se alimentam disso. É por isso que eu quero refletir sobre tudo isso com vocês, e ao longo dessa aula eu vou fazer um monte de perguntas para a gente poder pensar isso mais seriamente, perguntas fundamentais. A primeira pergunta que eu quero colocar, que para mim é essencial, é essa aqui, ó. Quais são os principais sentimentos tóxicos? Porque a lista é muito grande, são diversos, mas tem pelo menos 3 que eu acho que são essenciais, são fundamentais, porque eles deflagram os processos dos outros. O primeiro deles está até aí na sua revista, ó. Aliás, é ressentimento. Ressentimento é um negócio terrível. Quer ver uma coisa? O coração, ele é acostumado a essa teia de relações, portanto é bastante comum que quando o coração é ferido, ele reaja ferindo também. É por isso que tantas pessoas machucam as outras quando estão feridas, porque essa lei é a lei maligna da vingança, é a enfermidade da retribuição. Tem muita gente que quando está sentindo uma dor, ela se transforma numa dor para os outros. E aí nunca mais para de sentir, ressente, sente de novo, vez após vez, ressentindo o tempo todo. Aliás, irmãos, a família é um território muito propício para o crescimento dos sentimentos tóxicos. Por isso que a gente carece tanto de uma análise sincera dos sentimentos nas nossas famílias, porque senão podemos transformar as nossas famílias em arenas de morte. Dentro de casa é onde há o ambiente mais propício para o crescimento das ervas daninhas dos relacionamentos e sentimentos tóxicos. Na conversa, no dia a dia, ou pior ainda, na falta da conversa. Isso é muito sério. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Então, coloque no seu coração, está até aí na sua revista, primeiro sentimento tóxico, ressentimento. Essa palavra é uma palavra terrível. Ressentir. Sentir de novo. É você arrancar a casca da ferida de modo que ela nunca sare. Eu, quando era moleque, eu tinha mania de pegar os meus feridos, meus machucados, ficar arrancando a casca. Minha mãe brigava com a gente direto. Toda vez que eu penso em ressentimento, eu lembro disso. É você arrancar a casca da ferida do coração, ela sangra de novo. É gente que insiste em lembrar. Você quer ver? Tem gente que é tão amargurada pelas memórias, que ela não consegue ver certas fotos, ouvir certas músicas, visitar certos lugares, fazer certas viagens, ouvir falar de alguém, sentir certos perfumes. Isso abre janelas da intimidade e memórias e mais memórias amargas vão sendo puxadas uma na outra. Tem gente que se você falar a palavra casamento perto dela, ela desaba. Tudo isso são focos do ressentimento. Existe um círculo vicioso e retroalimentável que se apresenta sempre quando o ressentimento se instala. É lamúria, acusação, desejo de vingança, a impossibilidade de esquecimento e uma agonia psíquica que fica o tempo todo em volta. Isso nunca para. A lamúria, chamando o desejo de vingança, a angústia, aquela coisa amarga, nenhuma festa presta, nenhuma música é boa, tudo é complicado, aparece uma coisa chamada síndrome de réu, você odeia movimentos como esse, porque tem a sensação de que todo mundo sabe o que você fez, ou do que você foi atingido, então tem medo de qualquer conversa, é aí que você foge de vigília, ou não suporta ouvir falar em profeta, tem medo que as coisas guardadas no porão da alma venham à tona. E a vida passa a ser uma cadeia de ressentimentos. A palavra ressentimento também pode significar vez após vez. É como se você não se cansasse da própria miséria. E deixa eu abrir um parênteses interessante aqui, olha para mim. Uma das palavras que mais aparece na história de Israel é murmuração. Sabe o que significa essa palavra no hebraico? Memória teimosa. É gente que insiste em ficar lembrando dos desertos da vida. É gente que faz questão de estar caminhando na direção da terra da promessa, mas nunca perdendo de vista o Egito e tudo que já teve lá. Murmuração é o ressentimento da espiritualidade. É gente que passa a vida inteira reclamando de coisas que nunca conseguiu. Aí chega na velhice com reumatismo na alma, tem uma agenda lotada de nomes para se vingar de todo mundo, com ódio porque as pessoas conseguiram aquilo que ele nunca teve. Ressentimento. Sabe o que é o ressentimento? É uma hemorragia nunca estancada, é uma ferida não curada, um arranhão aberto na alma, a lembrança dolorosa que não cessa, um sofrimento que não vai embora. Ele dorme com você, isso quando não te deixa não dormir.
É terrível. Ele acorda com você e nunca desliga. Não tem aquele botãozinho do pause. Ressentimento insiste em ficar. E você quer ver uma coisa terrível? A vitimização é uma poderosa vitamina para o ressentimento. O indivíduo passa a julgar-se a vítima e ele tenta a todo custo se convencer de que o mundo todo está errado. Ou seja, é tóxico, é uma droga viciante bem no meio do seu peito. Você já passou um tempo do lado de alguém se vitimando a vida toda? Porque tudo dá errado para mim, ninguém olha para mim, porque nada dá certo, porque eu nasci. Tem um provérbio chinês que diz que o ser humano é extremamente estranho. Não pede para nascer, não sabe viver e tem medo de morrer, não é verdade? Passa a vida inteira se vitimando, a vida toda com medo de tudo, medo da sombra, medo do passado, medo de Deus. Passa a vida toda com isso, ressentido. É como se a vida dele fosse definida por aquilo que sente, não por aquilo que faz com aquilo que sente. Uma frase filosófica muito antiga diz que não importa o que fizeram de ti, importa o que fizeste com o que fizeram de ti. Deu para entender? Ressentimento. Tem mais um sentimento tóxico aí, ó, a mágoa. Mágoa é um negócio dolorido. Para ficar na palavra de hoje, dorido. Mágoa, um negócio que machuca lá por dentro. A mágoa é uma filha legítima do ressentimento. É uma mancha que nasce e cresce na alma, gerada pela insistência em não perdoar. A mágoa remete à ideia do desgosto, do pesar, da tristeza amarga. São sentimentos tóxicos altamente prejudiciais a qualquer casamento. É difícil um casamento se manter feliz com um dos cônjuges ou os dois aprisionados pela mágoa. Quer ver uma coisa? O primeiro sinal da mágoa num casamento é o afastamento. É aqui que o marido dorme no sofá, o filho prefere ficar na casa dos tios do que na casa da família, a esposa que antes era falante parece um robô monossilábico, só responde com sim, não, talvez. E como ninguém percebe, começa a jogar o joguinho perigoso da culpa. Ela nunca, ou ele sempre, ou você nunca, não, você também. A vida passa a ser um jogo imenso de quem tem culpa, até descobrir quem foi o primeiro tolo que se afastou. A família é uma rede de relações, de diálogos, de interações humanas. Então a conversa franca, a troca de ideias, as confidências são agentes poderosos na resolução das pendências e no fortalecimento dos elos desgastados e desajustados pela erosão provocada pelos sentimentos tóxicos. Uma coisa que é terrível em famílias que têm ressentimento e mágoa é a mania estranha de jogar a culpa sobre todos. Tem gente que tem problema em casa, ele joga a culpa na esposa, porque você não faz, ou você aquilo outro. Ele joga a culpa no passado, porque no passado não era assim. Ou pior ainda, ele joga a culpa no cárcere genético. Eu sou assim por causa dos meus pais, ou porque a minha família era assim, porque eu fui criado assim. É a eterna teologia de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Só que aquilo que nós somos hoje é definido exatamente por quem somos. Não é pelas culpas que a gente carrega na vida. Presta atenção nisso. Cuidado com o ressentimento. Cuidado com a mágoa. Tem mais um aí, ó. Revolta. A revolta é uma espécie de ranço fétido. É um roquejar áspero e maligno que se abriga no coração, levando a pessoa a desejar o mal de quem feriu. Uma pessoa em revolta, um revoltado, uma revoltada, é uma coisa horrível. Nisso, o século XXI está muito à frente, porque o século XXI já tem os revoltados sem causa, é pior ainda. São os revoltadinhos de Facebook. Se andar com revolta de pessoas já é difícil, andar com revolta de megabytes é pior ainda. Não é estranho? Tem muita gente vivendo com revoltas de coisas e não de gente. Escuta isso aqui, ó. Por trás de todo o sentimento de revolta esconde-se a frustração. A gente se revolta porque se sente incapaz de controlar determinadas situações e pessoas. A revolta é uma espécie de protesto. Interessante que revolta é um negócio tão perigoso que sem que você perceba, você se revolta contra tudo e contra todos e até contra si mesmo. E aí vira escravo de todas as situações, porque tudo que você olha é como se fosse orquestrado contra você. Aí qualquer pessoa que se aproxima é vista pelo ângulo estreito da ameaça. Qualquer aperto de mão é perigoso, qualquer abraço então faz gelar a alma. Você não consegue fazer amigos, porque tem a sensação de que todo mundo está perto de você para alguma coisa. A revolta nasce do sentimento de não se conhecer no mundo.
Olha que interessante, ó. Pensa seriamente nessa questão aqui, ó. Contra quem você tem alimentado revoltas? Contra seus pais? Contra o seu cônjuge? Eu gosto dessa palavra cônjuge. Ela vem do latim conjugum, o mesmo jugo. Os dois carregam juntos a mesma carga. Cônjuge. Contra quem você tem alimentado revoltas? Contra os seus pais, contra o seu cônjuge, contra os seus irmãos, contra os cunhados. Eu nem posso alimentar revoltas contra o cunhado, eu tenho 13. Eu tinha que soltar essa. Contra quem se tem alimentado revoltas? É que meus sogros tentaram fazer uma pessoa perfeita, fez, depois não deu mais certo. Contra Deus? Você sabia que tem muita gente revoltada com Deus? Tem gente que tem a sensação de que se pudesse dava uma espécie de coaching para Deus refazer o mundo. Eu fico imaginando se Deus pedisse opinião para a igreja para colocar a gente no céu. O céu estava vazio, nem a gente entrava. Não é complicado? Cuidado com isso. Contra quem você se revolta? Contra o seu passado? Você se revolta contra a igreja? De onde nascem essas revoltas? Agora escuta isso aqui, ó. No dia que você estiver sufocado pela revolta, se sentindo preso pela camisa de força da revolta, faz o que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Vasculha a minha interioridade e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu acho tremendo Davi dizer isso aqui, sonda-me. Olha para mim, Deus. Irmãos, uma das coisas mais malucas que existe na Bíblia é você pedir para Deus, que conhece tudo, sondar você. É pedir para Ele pegar um olhar que não deixa passar absolutamente nada e vasculhar a intimidade minha, onde Ele vai achar absolutamente tudo. Tem que ter uma espécie de loucura para fazer isso. Ainda bem que Deus gosta dos desajustados, é por isso que me chamou. Então é bom a gente parar e pensar, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu já me perdi dentro de mim mesmo e eu preciso voltar e sair do labirinto da minha própria personalidade. É muito importante entender isso aqui, ó. Fernando Pessoa, um escritor que eu gosto muito, ele tinha mais de 70 pseudônimos. Um dia um repórter perguntou para ele, por que tantos pseudônimos? E ele respondeu, porque a minha alma é um manicômio de caricaturas. Nem eu sei onde eu me perdi aqui dentro. É complicado andar, é complicado viver. Eu quero fazer mais uma pergunta decisiva. Olha que tremendo. Quem é que pode ferir mais duramente o seu coração? Além de você. Quem é que pode ferir mais duramente o coração? Porque é possível a gente estancar sangrias, colocar curativos sobre as diversas feridas visíveis. Mas e quando as lesões são interiores? E quando as piores feridas são cultivadas e guardadas, alimentadas nos porões da alma? Escuta isso daqui, ó. Por causa da proximidade e da convivência cotidiana, convivência diária, as pessoas que maior poder têm de nos atingir e ferir profundamente o nosso coração são o cônjuge e os nossos filhos. Por isso que Jesus diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Inclusive nós, pelos mesmos motivos, podemos estar ferindo eles. Ou seja, a maior arena que você vive todos os dias depois do seu próprio peito é a sua casa. Você já percebeu que as grandes brigas das casas começam por motivos ridículos? Não é chato ficar de cara virada um para o outro o dia inteiro e ficar tentando procurar um meio de desfazer a bobagem que falou? A vida é essa estranha coisa de pisar em cascas, de andar num chão de vidro bem fino, correndo o risco de se quebrar a qualquer momento. Além de você mesmo, as pessoas mais próximas podem te machucar num nível muito profundo, porque toda convivência pode se tornar perigosa. Diante disso surge uma pergunta que é inevitável: como é que a gente se livra dos sentimentos tóxicos que se abrigam no coração? Porque as dores, escuta isso aqui, ó, as dores provocadas por aqueles que nos cercam, essas são as mais difíceis de curar. A traição de um cônjuge, a omissão, a ausência paterna ou materna, a ingratidão de um filho, a deslealdade de um parente. Fala a verdade, tem coisa que machuca mais do que você se sacrificar por alguém e a pessoa falar, eu não pedi para você fazer isso. Não é ruim? Tem coisa mais dolorosa do que você dedicar a sua vida a alguém
e a pessoa te trair miseravelmente. Eu fico observando alguns, no ambiente onde eu tenho lidado de liderança, alguns líderes que começam com aquela esposa e os dois trabalham juntos e constroem algo fantástico a vida inteira, e quando estão na hora de gozar de tudo que construíram, ele vai e pega uma 2.0 mais nova e deixa a velhinha sozinha no canto, arrebentada pela vida. É um altíssimo grau de mau caratismo, de cinismo na alma. As pessoas que você tem perto de você podem te ferir num nível tão profundo, exatamente o mesmo nível que você pode feri-las. Por isso que é tão importante manter nas rédeas esses sentimentos. Agora escute isso daqui, ó. Para cada sentimento tão tóxico quanto esse, existe uma única cura: a graça de Cristo. A graça de Deus tem o poder de lavar as feridas da nossa alma. A graça de Deus tem o poder de fortalecer os nossos casamentos. A graça de Deus tem o poder de apagar aquela sujeira que fica na alma e permitir o lavar das águas do Espírito. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, olha o que ele escreveu: perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. O que Paulo está dizendo é muito sério. Quando Cristo me perdoou, eu não valia absolutamente nada. Ele perdoou o imperdoável em mim. Então, de certa forma, eu estou livre para perdoar qualquer um, porque eu não tenho mais como pagar a grandiosidade do que Ele já fez por mim. O imperdoável foi perdoado, para que eu perdoe os perdoáveis perto de mim. O perdão é um poderoso remédio contra as feridas do coração. É Ele que quebra o ciclo da vingança. É Ele que oferece uma ficha limpa e a tão sonhada segunda chance. A vingança estabelece uma lei. Você me feriu, eu te firo de volta. E o outro, porque foi ferido, também vai ferir. Isso não para nunca, a não ser que o perdão rompa. Aí tem gente que posta no Facebook: vingança é para os fracos, perdão é para os fortes. É o contrário, irmão. Perdão nunca teve a ver com força. Se perdão tivesse a ver com força, a gente estava feito. Perdão tem a ver com a pior fraqueza que você tiver. É quando você sabe que não é mais ninguém e aí depende da graça de Deus. Aí ela vem, lava e te põe de pé e te ajuda a perdoar. É pela graça que você perdoa, nunca pela sua força. Pela sua força você vai para o braço. Pelo perdão você come o abraço. É diferente. Deu para entender? Ressentimento, revolta, a rejeição, a mágoa podem ser curadas pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem ainda também um segundo problema aí, uma segunda ameaça, sobre a qual a gente deve guardar o nosso coração. Dá uma olhada aí, ó. Guarde o seu coração do egocentrismo. Egocentrismo é um negócio horrível. Olha que interessante, o egocentrismo é a característica das pessoas que se julgam o centro do universo, portanto é uma mentira existencial. Eu disse aqui sexta-feira à noite, na reunião dos líderes de grupos familiares, que se você se acha o centro do universo, você acha que o mundo está rodando ao seu redor, é porque você tem labirintite. Nós não somos o centro do universo, muito pelo contrário. Dizem que a única vez em que é legítima aquela pergunta, sabe com quem você está falando? É quando você estiver no estado avançado de Alzheimer, porque aí nem você sabe. Aí você tem que perguntar para alguém, sabe com quem está falando? Porque eu não sei quem eu sou. O que tem de gente viciada no egocentrismo, e o pior, tem surgido no arraial evangélico brasileiro uma espécie de egocentrismo gospel. Que é um indivíduo que se julga tipo um vice-deus, um PH-deus, uma quarta pessoa da trindade. Egocentrismo é um negócio monstruoso, porque ele é gostoso de sentir. Sabe qual é a melhor coisa? É quando as pessoas vêm e te abraçam e pedem um pouco da sua atenção. Tem gente que vem querendo migalhas das suas palavras. Isso aqui dentro produz algo fantástico. Se a gente não ficar esperto, toma uma rasteira do próprio ego. Essa expressão ego vem do grego eu. Sou eu o tempo todo. Interessante que existem algumas características que o egocentrismo traz, que está aí na sua revista. A primeira delas é o narcisismo. O que é narcisismo? Isso remete à figura de Narciso na mitologia grega. Dizem que tem várias ramificações da história, mas a mais comum, quando ele nasce, a sua mãe leva ele até o oráculo, e o oráculo diz que ele será muito belo, mas não pode conhecer a própria imagem. No dia que conhecer, morre. Então ele cresce com a mãe privando de qualquer espelho, cresce sem conhecer o próprio rosto.
E porque não conhece a própria beleza, não sabe por que todas as mulheres e as ninfas se apaixonam por ele. Até o dia que ele vai e luta numa guerra, quando volta, cansado, vai beber água no riacho, então abaixa para beber água e vê o rosto refletido na água. Provérbios 27, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Aí há duas vertentes para a história. A primeira diz que ele ficou paralisado eternamente, apaixonado pelo próprio rosto, nunca mais saiu dali. A segunda diz que perdeu o equilíbrio, caiu na água e por não saber nadar morreu. E os gregos aplicam uma lição de liderança, de que todas as vezes que o líder é apaixonado por si mesmo, ele perde a vida, vira um problema. Narcisismo tem a ver com isso, com gente apaixonada pela própria imagem, é a distorção da autoimagem, da autoadmiração, é o exibicionismo, a sensação extrema da própria importância. Isso aqui é perigoso e mortal, porque é uma doença da alma que tem matado muitos relacionamentos familiares. Quer ver uma coisa que é capaz de gerar uma dor profunda na alma? Meu marido que chega em casa e diz para a esposa: eu tenho mais amigos do que você, ganho melhor do que você e estou em forma. Se bem que hoje essa é uma frase muito mais ouvida pelas mulheres do que pelos maridos. Porque o mundo que a gente vive é um mundo que tem destruído o macho. Por todos os lugares onde você vai hoje, você vê um grupo imenso de homens abobalhados. É um negócio estranho. Sem que o mundo tenha percebido isso, o homem, o símbolo do homem, tem decaído cada vez mais. Em muitos lugares onde você vai, você vê o cara que só tem tamanho. Monstruoso. O narcisismo tem entrado poderosamente na nossa sociedade. Somos a sociedade dos narcisos. Todo mundo de queixo erguido, o tempo todo. Todo mundo tem opinião, o tempo todo. Todo mundo sabe de tudo, é impressionante. Hoje ninguém mais pode bater no peito e dizer: olha, eu sou um ignorante. Nem tem como. Todo mundo hoje sabe de tudo. A todo momento. Tem sempre alguém com uma opinião mais extraordinária do que a outra. Virou uma guerra monstruosa dos egos. Egoísmo também, dá uma olhada aí, ó, é parte da imaturidade emocional. O egoísta é um viciado em si mesmo. Ele quer sempre receber mais do que pode dar. Mesmo se ele realiza alguma ação positiva, ele faz com o intuito de aparecer ou buscando algum objetivo pessoal. É aquele indivíduo que dá uma esmola, tira foto e posta no Instagram. Hashtag eu sou o cara. O tempo todo fazendo isso. O egoísmo gosta disso. O egoísta é aquele que chega na igreja disfarçado de santo e diz assim: você está precisando de alguma coisa, varão? É para ele se sentir no poder de poder dar. É gente que odeia o anonimato. Se faz, tem que aparecer. Se ele der um tijolo para a construção da igreja, tem que botar o nome dele dourado lá, senão ele desvia. É gente obcecada pelo aparecimento, tem que estar em todos os lugares, a todos os momentos. Você sabia que tem gente na igreja que não tem chamada, vocação nenhuma, mas ele é empurrado pela esposa, porque a esposa tem desejo de aparecer, de ser a mulher do cara. São dois fracassados no altar. Um porque nunca deveria estar e a outra porque sonha com aquilo que não é dela. Como é perigoso isso? Ou seja, o egoísmo não é só quando você aparece o tempo todo. É quando você morre por dentro porque nunca apareceu. É o pior egoísmo que existe. Porque pelo menos o outro você ainda aparece. Nesse você nem aparece. Tem medo de viver. Tem mais um. A ingratidão. Tem um provérbio antigo que diz que a ingratidão é a mão esquerda do egoísmo. Quem é escravo da ingratidão tem sérias dificuldades em reconhecer suas deficiências e os favores recebidos. O ingrato acha que Deus e o mundo estão em débito com ele. Essa palavra ingratidão é muito profunda. Gratus no latim é aquilo que tem a ver com graça. Ingrato, prefixo de perfuração, aquilo que destrói tudo aquilo que era para receber. Gente ingrata é um problema sério. Gente ingrata não tem memória, esquece tudo. Shakespeare dizia que o bem que você faz será enterrado contigo nos teus ossos, mas o mal que você fizer será lembrado eternamente. É, não é? Quer ver uma coisa? A ingratidão acontece muito no meio das famílias. Você pode fazer de tudo pelo aquele seu parente a vida inteira. No dia que você negar R$50 emprestado, você morreu. É assim ou não é? Porque ingratidão não tem memória. A ingratidão acha que todo mundo está em débito com ele. Deus e o mundo estão em débito com ele. É muito sério isso. O ingrato é alguém que não vê o mundo a trabalho, vê a passeio. Então ele vive das custas dos outros. Como eu disse sexta-feira, o ingrato é aquele que ele chega, ele limpa o suor do seu rosto e faz cara de cansado. Ingrato, o tempo todo, não consegue agradecer nada e nem ninguém.
Diante disso, tem mais uma pergunta. Como é que a gente se livra do egocentrismo que domina o coração? Porque tem muita gente marcada, sofrida e ferida por causa da ditadura do egocentrismo. Olha que tremendo. Em Jesus, a gente consegue destruir a cadeia do egocentrismo. Porque se tinha alguém que podia viver para si, era Jesus, mas ele viveu para os outros. A vida dele toda foi para o próximo. Toda a vida de Jesus foi uma quebra da tirania do eu. Ele viveu o amor que se gasta, que se doa ao máximo em prol do outro. Quando ele fez um resumo da lei, em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ele viveu para o outro. Jesus é o nosso exemplo de quebra do egoísmo. Se tem alguém que pode nos ensinar a viver para o outro, é Cristo. Eu sempre falo isso e eu vou lembrar mais uma vez. Jesus é um Deus capaz de parar de pregar para segurar a criança no colo. Ele vivia para os outros. Ele tratava bem as mulheres, ele conversava com gente que ninguém dava nada. Ele era o Deus dos estranhos, dos perseguidos, dos desajustados. Estava sempre perto de alguém, viveu para o outro. E o melhor de tudo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Ele ainda continua perto da gente, quando a gente clama com o coração aberto, para ser livre das garras do egocentrismo. Amém até aqui? Tem mais uma coisa pela qual a gente tem que guardar o nosso coração. Olha que terrível. Guarde o seu coração do pecado obstinado. Obstinação é aquela coisa que você faz porque quer fazer. Toma gosto por aquilo. Quando você é um pecador obstinado, você peca e continua cantando no louvor. Você peca e continua pregando. Dá pé para pregar, eu quero pregar domingo. E prega na maior cara de pau do mundo. Quando você é um pecador obstinado, você dá desculpas para o próprio pecado. Chama de deslize, desvio psicológico, problema de família, birra do pastor. Inventa um monte de nome, mas não chama pelo nome, pecado. Todo pecador obstinado bota a máscara do super santo. E quem disser na igreja que nunca usou a máscara, acabou de colocar a primeira, a máscara da mentira. Tanto é que dizem que o casamento não muda ninguém, só tira a máscara, né? É muito sério isso aqui, o pecado obstinado. Quer ver uma coisa? Nada se compara ao pecado obstinado, porque ele é persistente, ele é alimentado pelo coração. São pecados que criam raízes na mais profunda esquina da alma. Eles ficam tão guardados que a gente passa a desenvolver até um gosto por eles. Aí a gente cria desculpas para não se desfazer. Aí você muda de igreja, porque diz que é a igreja que está ruim, não é você. O pecado obstinado gera isso. É tão sério isso aqui, ó, que a pergunta que a gente tem que fazer aqui é como é que a gente se livra disso. Porque se a gente não encarar, destruir, se livrar, vira escravo dele. Interessante que um dos casos mais famosos da Bíblia é sobre um pecado obstinado, lá em 2 Samuel 11, Davi e Batseba. E deixa eu falar uma coisa muito séria a vocês. Davi está todo errado. Se tem um capítulo na Bíblia que eu gosto é daquele lá. Porque ele pega um peso pesado da história de Israel, o rei Davi, e acaba com Davi. Ele coloca todos os erros. Quer ver? A Bíblia diz que os reis estavam na guerra. Já é um erro de Davi. Todo mundo foi para a guerra, ele ficou lá. A Bíblia diz que de tarde ele levantou do seu sono. Outro erro de Davi. Davi estava dormindo de manhã, descansando de tarde e repousando à noite. Não parece alguns maridos? Mas deixa para lá. De tarde, Davi levanta do seu leito. A Bíblia diz que ele estava passeando pelo terraço. Não tem o que fazer, está dormindo de tarde, vai passear. Os reis na guerra, seus soldados na guerra, gente morrendo e Davi fazendo o quê? Dormindo e passeando. É o sonho de muita gente, não? Fala a verdade. Davi estava brasileirando, feriado. Aí Davi levanta, deixando a vida passar. A Bíblia diz que ele dando uma olhada assim, ó, escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Para você que é homem, o homem é estimulado sexualmente pela vista, olhar. É por isso que sua esposa está só se arrumando para dormir, você já se acende todo. É porque é pela visão. E quando os seus olhos não estão fixados na mulher que Deus te deu, vai olhar para outra. Por isso faça uma aliança com seus olhos. Mantenha seus olhos na mulher que Deus te deu. Porque se você não tiver com os olhos nela, outra mulher vai ganhar o seu foco. A culpa do adultério de Davi não é de Batseba. Eu já vi mulheres falando isso, eu fico assustadíssimo. Irmão, tem umas pregações que me assustam. Eu vejo umas mulheres falando umas coisas dessas, não dá para entender como é que uma mulher tem uma percepção dessa. Eu já vi uma mulher acabar com Batseba. Ela tinha que tomar banho na casa dela. Não. Irmão, ela estava na casa dela. Quem estava errado é Davi.
ela está na casa dela, tomando banho dela, tranquila. Quem está olhando é ele é um invasor. Até hoje a gente faz isso, coloca a mulher como vítima. Somos todos Batseba. Ela é a mulher. Estava tomando banho na casa dela, tranquilo, de tarde, um dia comum. Quem tinha que estar na guerra era Davi, quem não tinha que estar lá era Davi. Os olhos dele, ele está todo errado. Tanto é que quando Davi se arrepende, sabe qual é a oração que ele faz? Eu pequei, Deus, eu pequei. Ele nunca apontou o dedo para ela e disse que a culpa foi dela. Ele sabia que o erro era dele. Olha para mim, pecado obstinado só sai pela boca, é confessando. Quando você confessa e deixa, alcança misericórdia. Interessante que quem vai escrever isso é Salomão. Salomão, filho de Davi, é que percebeu essa amplitude. Olha o que ele escreveu lá em Provérbios 28:3. É Salomão que escreve. Diz assim, ó: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Para sair daqui sem pecado obstinado, sabe o que a gente tem que fazer? 3 coisas: arrependimento, confiança que Deus perdoa e, o melhor de tudo, a terapêutica da confissão. Tem que sair. É que tem gente que acha que Deus perdoa, mas ele não se perdoa. Interessante que Davi faz uma coisa, quer ver? Escuta bem isso aqui, ó. Davi vai lá, ele dá aquela olhadinha assim, vê a mulher tomando banho, aí ele já manda funcionar uma máquina, tem uma máquina do pecado obstinado. Ele chama um dos seus conselheiros e fala assim, ó, vai lá e procura saber quem é essa mulher, levanta informações. Interessante isso. Só esse ato de levantar informações já era para tirar da cabeça dele qualquer possível envolvimento com ela. Porque a resposta que vem a ele é a seguinte: ela é mulher de alguém, é casada com um dos teus soldados que está na guerra. Sabe o que Davi faz? Quando ela vinha aqui, ele a possui, ela na qualidade de súdita de rei não pode recusar. Interessante que o capítulo 11 de 2 Samuel aparece 10 vezes o verbo mandar. É o dia que Davi mais mandou na história. Interessante que o dia que Davi esteve no alto do palácio mandando, foi o dia que ele teve mais rasteiro. E no dia que ele estava lá embaixo, no vale de Elá, abaixado, pegando pedrinhas, lá embaixo, foi o dia que ele teve mais alto. Aí sabe o que Davi faz? Davi manda chamar ela, a possui e manda ela embora. De repente vem uma ordem que não é de Davi, é dela. A Bíblia diz que ela mandou uma informação: estou grávida. Sabe o que Davi fez? Mandou de novo, só que agora mandou chamar o marido. Davi manda chamar o marido. Eu queria que você imaginasse por um momento, se você fosse Urias, você está lutando na guerra, de repente chega um emissário oficial do rei, manda te chamar no campo de batalha, você chega no campo e ele diz assim para você: olha, o rei mandou te chamar. No mínimo você pensa: arrebentei na guerra. O rei ficou sabendo, o pessoal está contando aí quanta gente eu matei, eu sou o cara. Alguma coisa o rei quer comigo, porque ninguém tira da guerra um soldado assim. Então ele vai para lá. Quando ele chega lá, Davi começa com aquelas conversas fiadas. Todo pecador obstinado tem a boca mole. Tanto é que apareceu na lista da Lava Jato, boca mole. Aí ele começa assim, ó: como é que estão as coisas da guerra? Como é que está lá? Irmão, ele tinha gente para fazer isso. Não precisava tirar alguém de lá da guerra para fazer isso. Aí o indivíduo começa a falar e tal. Sabe o que ele faz? Olha o que Davi diz: vai, deite-se com a sua mulher. Eu permito. É proibido, mas eu permito agora. Eu sou rei, eu deixo. Olha para mim, Davi, o homem da Bíblia, está sendo altamente cínico. Ele está dizendo assim, ó: vai lá, deita com a sua mulher, todo mundo vai saber que eu mandei te chamar e que eu permiti que você se deitasse com a sua mulher. E o melhor ainda, Deus abriu a madre dela e ela engravidou. Todo mundo vai dizer o quê? Nosso rei é o cara, mandou chamar um soldado, ajudou o soldado, permitiu o soldado deitar com a mulher e ainda engravidou. Olha que bênção, que rei tremendo. Davi arrumou tudo na mente, dá tudo certinho. Ele só não pensou numa coisa, irmão: e se o menino nascesse ruivo? Interessante que, presta atenção nisso aqui, ó. A Bíblia diz que Davi deu a ordem para Urias e Urias não obedeceu. Porque naquela época, quando Israel ia para a guerra, a arca também ia. A presença de Deus. E Urias pensou o seguinte: Urias não é nem judeu, ele é heteu. E ele pensou assim: olha, Deus está lá, eu não posso deitar com a minha mulher, desonra. Para que eu vou dar um prazer a mim, se Deus está na guerra com Israel? Urias estava crente. Só que olha que interessante, nessa cena tem Davi pecador, Urias crente e tem um fofoqueiro. Sempre tem um fofoqueiro. A Bíblia diz que ele chegou perto do rei e falou: ó, eu vi que Urias não desceu para sua casa, não dormiu com a sua mulher.
Sabe o que o rei fez? Mandou chamar Urias de novo, falou, rapaz, te dei uma ordem, te ajudei, você não quis ir? Não, não posso, Israel está na guerra, eu não posso fazer isso. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi o embebedou, que é para tirar dele o equilíbrio. Aí a Bíblia diz que mandou ele deitar com a sua mulher, ele não foi de novo. Eu vou dizer uma frase que eu sei que vai te assustar, mas eu preciso. Urias era um homem melhor bêbado do que Davi sóbrio. Diz, eu não vou. Sabe o que Davi faz? Davi faz um ato de terrorismo de Estado. Olha para mim, ato de terrorismo oficial. Davi escreve uma carta, enrola aquela carta, sela com o selo real, entrega na mão de Urias e dá uma ordem, entrega ao teu comandante. Irmão, Urias seria capaz de morrer por aquela carta, porque ele está se sentindo altamente abençoado por ser um emissário de uma notícia oficial do rei em guerra. Agora imagina essa cena comigo, quando Urias chega, entrega a carta na mão do seu capitão abre aquela carta e começa a ler e dá aquela olhadinha para ele, sabe? Eu quase vejo o comandante falar para ele, tem duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? A boa, você foi promovido. Você agora é tropa de elite, o cara que luta na frente. Qual é a ruim? A ruim é que você vai ficar sozinho lá. Porque olha o que Davi escreveu, coloque Urias no ponto mais forte da batalha, e quando o calor da batalha estiver maior, afastem-se, para que ele seja ferido e morra. Foi tão séria a coisa, que o comandante de Davi cometeu um erro de guerra, um erro tático. E ele percebeu isso. Então ele chamou o seu oficial e disse, vai lá e avisa para o rei, que a gente se aproximou demais da muralha, isso foi um erro tático, um erro de guerra. Ele vai ficar nervoso, não vai gostar, porque ele é gênio militar. Quando ele ficar irado, você avisa, morreu também Urias. Ele vai entender. É isso que acontece, o emissário vai, chega para Davi e fala, olha, cometemos um erro de guerra, nos aproximamos demais da muralha. Davi se levanta, fica irado, eu já falei para ele não fazer isso. Não lembra que alguém já morreu porque soltaram uma pedra lá de cima? Aí o emissário diz, morreu também Urias. Sabe o que Davi faz? É uma das frases mais esquisitas, terríveis da Bíblia. A Bíblia diz que Davi olha e diz assim, ó, a espada não escolhe a quem ferir. Irmãos, diante da morte de um de seus soldados, Davi usa um provérbio de guerra rasteiro. Traduzindo para hoje, ajoelhou, irmão, tem que orar, você está na chuva, vai molhar, está na guerra, morre. A espada não escolhe. Passa um tempo, vem o profeta Natã, entra lá no reino, começa a falar com Davi, e começa por uma via bem teatral, já que Davi foi um ator, ele faz um teatro. Ele diz, olha Davi, tinha um homem muito rico e tinha um pobre. O pobre só tinha uma ovelha, dormia com ela, ajudava ela. Sabe o que o rico fez, Davi? Foi lá, pegou as ovelhas, pegou aquele pobre, matou o pobre, ainda ficou com a ovelha dele. Davi fica irado, se levanta e diz, mata esse miserável. Ele diz, esse homem é o Senhor. E o pior, Natã diz para ele, o Senhor disse que a espada não escolhe a quem ferir, não é? Agora, por causa daquilo que o Senhor fez, Deus manda dizer que a espada não sairá da tua casa. Agora ela escolheu. E escolheu você. Olha para mim, todo pecado obstinado é muito bom quando você faz, mas ele traz consequências para todas as suas gerações. Sabe onde é que esse pecado de Davi foi ser consertado? Só lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, quando ele vem limpando a ficha de todo mundo. Graças a Deus, por causa de Jesus, que ainda nos liberta das dores do coração. A palavra de Deus para nós essa manhã é muito simples. A gente sair daqui hoje com o coração curado, transformado. Porque, escuta o que eu vou te dizer, sentimentos tóxicos, mágoa, ressentimento, dores da alma, egocentrismo, pecado obstinado, essas coisas, sem que a gente perceba, vão enrolando, é como uma serpente que enrola no corpo da gente até matar. Mas graças a Deus que Jesus é capaz de nos libertar disso. E por causa de Jesus e da sua graça derramada, a gente pode ser livre. Existe liberdade para o seu coração. Por pior que tenha sido o seu pecado, ele não é maior do que a força do sangue de Jesus para lavar os nossos pecados e limpar a nossa alma. Fica de pé, por favor. Não existe pecado que você tenha cometido no seu coração, na sua alma, que seja maior do que o poder de Jesus hoje para te curar e te libertar. Só o poder de Jesus faz isso. E escute o que eu vou te dizer, muita gente passa a vida toda se preocupando, se autopunindo o tempo todo. Eu quero que você entenda hoje que se Jesus te perdoou, você é livre.
absolutamente livre. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ó, Deus perdoa os nossos pecados, lança os nossos pecados no mar do esquecimento, vai na praia, escreve uma placa e coloca, proibido pescar. Que a gente adora mexer naquilo que já passou. Mas Deus é capaz de libertar do nosso pecado. Só Deus é capaz de curar as feridas do coração. Tem muita gente com muita coisa não resolvida e vai levando isso. Hoje aqui é o dia para você permitir que o Espírito Santo limpe a sua alma, lave o seu coração, derrame sobre a sua vida, sobre a sua alma, a pureza da graça. Coloca a mão no seu coração. Coração, guarde o seu coração. Lutero dizia, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. Coração é terra perigosa, por isso que só Deus é quem anda aí. Peça agora para o Espírito Santo te ajudar numa viagem ao coração, as terras mais esquisitas do coração. Ó Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela liberdade hoje, em poder olhar para o nosso coração, encontrar talvez as piores dores aí dentro e mesmo assim sair transformados daqui. Derrama a tua graça e o teu bálsamo sobre essa mulher ferida, machucada, sobre esse homem que há tanto tempo guarda tanta coisa no porão da vida. Lava, Senhor, tira tudo que não provém de ti, para a gente ter um domingo como nunca antes na nossa vida, poder ter um almoço em paz, dormir feliz, porque a tua palavra, ela consegue penetrar nas divisões mais íntimas da alma, ela consegue desatar os nós que a vida deu no coração, ela consegue nos ajudar numa limpeza, asepsia da vida, que a gente saia daqui hoje de cabeça erguida, assim, com os pés firmados no chão da graça. Não deixa ninguém se perder aqui hoje, mas que a gente saia daqui abraçados pelo teu coração. Guarda o nosso coração, Senhor, porque dele procede as fontes da nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.